Glória a Deus. Ah, hoje eu já tentei ligar para minha mãe, mas ela ainda estava dormindo, né? Aí falei com minha irmã, mais tarde você está ligando. Mas eu me lembro o ano passado, quando no Dia das Mães, eu falei de algumas coisas que eu lembrava da minha mãe, né? Quanto que uma mãe marca a vida de um filho. E marca mesmo, né? Minha mãe, por exemplo, ela me ensinou tantas virtudes, tantas coisas interessantes. Eu me lembro eu falando ano passado sobre isso. E na verdade eu não posso imaginar onde que eu estaria sem ela, né? Minha mãe me ensinou a orar, me ensinou ali realmente, eu ainda posso ouvi-la dizendo claramente nos meus ouvidos, é melhor você rezar para que essa mancha saia do tapete. Olha. E ela ensinava então, e você tinha que criar expectativa de milagre. Porque você não tinha a mínima expectativa que aquela mancha sairia, né? Então você tinha que orar dobrado, né? Minha mãe incutiu em mim um senso de imaginação fantástico, né? Ela virava e falava assim, olha, não faça isso de novo. Ou então o quê? Você ficava imaginando o que vai acontecer, né? Minha mãe me ensinou como antecipar, viver na expectativa, né? Ela virava e falava assim, espera até teu pai chegar. Eu ficava assim, o que vai acontecer? Minha mãe me ensinou a contar, pelo menos até 1, 2, 3. Olha, 1, 2, 3. A gente aprende a contar. Não, me ensinou a me arrepender. Arrependimento foi a base dela. Nunca faça isso de novo. Minha mãe me ensinou o autocontrole. Não toque em nada. Eu ensino a criançada. Sabedoria de mãe. Vocês já viram elas rindo que elas fizeram a mesma coisa, né? A Bela ainda acrescentou, não toque em nada que eu acabei de limpar. Lá foi assim também, Fernando? Mais ou menos. Vamos falar um pouquinho de história, né? Foi em torno do ano de 1700, né? Eu li uma história muito linda. Havia uma mulher chamada Mama Newton. Essa mulher era uma mulher de oração e ela era conhecida no seu bairro como mulher que orava. Era o tipo da mulher que todas as crianças queriam tê-la como mãe, queria que realmente tivesse ela já com seus cabelos embranquiçados devido à enfermidade que ela contraiu. E quando seu filho tinha 7 anos de idade, ela veio a falecer. Esse filho já era rebelde, e ela orava para que Deus pudesse usá-lo, para que Deus pudesse pegar a vida dele e fazer dele um grande homem de Deus. Após sua morte, ele foi trabalhar com seu pai, ele era um mercador de escravos, viajava para a Costa do Marfim, em vários lugares. E um dia o seu filho o pegou, de marinheiro, ele se rebelou, fugiu, foi preso, teve que retornar ao trabalho e ali ele se tornou um homem muito mau. Até que um dia ele conheceu a palavra de Deus. Seu nome, John Newton. Foi aquele que compôs Amazing Grace. Esse homem fez várias coisas significativas e um testemunho dele é de que ele sabia que Deus tinha ouvido a oração de sua mãe. Esse homem influenciou muita gente. E acho que todo mundo conhece a canção, né? Amazing Grace. Ele foi o responsável pela conversão de Thomas Scott e tantas outras pessoas. Ele foi aquele que motivou William Shockley a escrever e escrever muitas coisas, sendo muito usado. Um dos autores de um escrito dele, Alma Cheia de Sangue, foi conhecido no mundo inteiro, cantado, se transformou em cantata e várias coisas. Eu comecei a buscar sobre o que os homens falam de mãe. Abraão Lincoln, ele foi muito claro dizer que por trás de um grande homem há uma mãe. Às vezes a gente usa que há por trás de um grande homem há uma mulher, não. O que ele falou, na verdade, que há uma mãe. Até mesmo Napoleão Bonaparte. Ele falou, a França tem grandes mães. Então a França terá grandes filhos. E assim é tantas coisas. Um dos autores, Rudyard, ele falou, eu tenho certeza que se eu for enforcado numa alta colina, eu sei exatamente quem é que nunca vai me abandonar e que vai estar aos pés da colina. Minha mãe.
Moody, um grande evangelista da década passada, na época de 45, 50, mais ou menos, ele foi um dos maiores evangelistas que aqui a nossa região conheceu. Ele falou, tudo o que eu realizo, eu devo à minha mãe. Mãe, como que aconteceu esse feriado? Né? Falando um pouco mais, um pouco dessa história, eu acho que eu já falei uma vez isso para vocês, foi Anna Jarvis, que em 1907, ela quis homenagear a sua mãe, com uma honra, e ela então, ela fez uma campanha, para que seja reconhecido o Dia das Mães. Sua mãe morreu 2 anos depois que ela começou essa campanha, e em 1910, na West Virginia, a Virgínia lá no Oeste, lá, ela se tornou o primeiro estado a reconhecer o Dia das Mães. Quando foi 1 ano depois, essa mesma Ana, ela quis cancelar o Dia das Mães. Ela falou, eu queria que fosse uma festa, uma celebração de sentimentos, e não de comércio, e não de lucro. Mas hoje, quando nós olhamos, foi em 1914, que foi proclamado oficialmente um Dia das Mães como um feriado nacional e um reconhecimento nacional do segundo domingo de maio. Quando nós vemos essa questão de mãe, hoje você recebe cartões, você fica feliz em receber flores, né? Ontem eu saí com a pastora para fazer as compras, né? Algumas compras, e quando chegamos lá na Costco, né? Então estavam lá com aqueles morangos gigantescos, né? Mergulhado no chocolate. E quando ela viu, ela pegou, ela olhou, ela falou, mãe! Mas não foi, Anderson? Aí eu falei, você quer um? Ai, não sei. Aí eu fui, peguei o, entreguei para ela, falei, aqui está para você. Ela falou, esse é o meu presente melhor que você poderia me dar. Você merece mais do que aquilo, pastora. Logicamente que você merece muito mais do que um chocolate de morango, querido. Meditando sobre isso e pensando sobre isso, o que uma mãe merece? E você vai encontrar um paralelo aqui. Você é filho, e todos nós aqui somos filhos. Lógico, né? Você não nasceu de uma explosão, né? Essa foi assim, não sei de onde que eu tirei isso. Mas por que eu estava falando isso? Até me perdi. Você vai encontrar o mesmo princípio que a palavra de Deus diz, que é como você se relacionar com a sua mãe. Não foge do princípio de você se relacionar com Deus. Os mesmos princípios que eu vejo, o aconselhamento de homens sábios, profetas, Deus, é o mesmo aconselhamento que Ele dá para o teu relacionamento com Deus. Mas eu quero me deter nesse Dia das Mães, especificamente, voltado para esse tema. O que uma mãe merece? Primeira coisa, obediência. Efésios capítulo 6, o verso de número 1, o apóstolo Paulo, ele nos deixa este conselho. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, por causa de quê? Isso é justo. Não é porque você tem que obedecer, é porque é justo. É porque é digno da mãe e os pais receberem essa obediência. Salomão aconselhou, não deixe a lei da sua mãe. Ele recebe esse conselho. Provérbios 1:8, olha o que diz. Vai trabalhar bastante, Rezaf? Filho meu, ouve a instrução do seu pai, não deixes o ensino da tua mãe. Pastor, mas se eu conhecesse a minha mãe, como que eu gostaria de conhecê-la. Iria abraçá-la e saber que ela realmente fez um bom trabalho. Você que está me escutando aqui, eu sei que a tua mãe fez um bom trabalho. Porque você é um homem de caráter, você é uma mulher de caráter. E diz que se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Não pense que você é porque você escolheu ser o que você é. Alguém investiu na sua vida. E a primeira pessoa que investiu na sua vida foi a sua mãe. Quando você ainda nem entendia das coisas, ela já cuidava de você e ela já investia na sua vida. O próprio Jesus, a palavra de Deus diz que
ele crescia, que ele era obediente aos pais. Ele sujeitava aos seus pais. Principalmente, lógico, na sua infância. Então, se você quer dar um presente à sua mãe, dê obediência. Ela merece. A segunda coisa que eu quero deixar aqui para vocês é o respeito. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não honrar pai e mãe é diminuir os dias na vida. Bota esse capítulo para mim, Asaf. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que é prolongar os seus dias na terra? É aumentar os seus dias na terra. É você viver mais. Eu não sei se você quer viver pouco, se você está enjoado e já quer partir. De repente você está enjoado já e você quer ir embora dessa terra. Acredito que não, né? Não, né? Tem bastante coisa para fazer ainda aqui. Qual é o princípio de você viver bem e prolongar os seus dias? É você honrar seu pai, sua mãe. Honre os seus pais. Salomão, ele adverte sobre consequências para aqueles que amaldiçoam seus pais, aqueles que falam contra seus pais. Provérbios 20, 20. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Ah, você deve ter pensado aí, nossa, eu nunca li isso. Agora que você já leu, você sabe que você tem que abençoar, não amaldiçoar. Será que nós damos às nossas mães o respeito que ela merece? Será que verdadeiramente nós reconhecemos e nós nos submetemos em obediência e em respeito? Agora vem uma parte boa, carinho, né? Qual foi a última vez que você abraçou a sua mãe? Qual foi a última vez que você deu um beijo na sua mãe? Mas não porque ela fez alguma coisa para você. Não porque ela foi boa para você. Ah, porque ela te agradou, porque ela te deu um iPad. Não. Mas simplesmente porque ela merece o teu carinho. Eliseu, ela demonstra a afeição correta devido aos pais. 1 Reis, capítulo 19, verso de número 20. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. O grande profeta estava chamando ele para uma grande obra. O grande profeta, ele viu o poder e ele sabia que grandes coisas estariam acontecendo. Mas ao invés de seguir o caminho que ele estava ali, o homem de Deus, o cara do momento, o que seria substituto de Elias, falou: não, peraí, deixa eu honrar meu pai e minha mãe. Deixa eu ir lá beijar meu pai, deixa eu ir lá beijar minha mãe. Ah, quantas vezes nós passamos um dia inteiro, entra dentro de casa, sai, desculpa a expressão, é igual um cavalo, e não está nem aí para aquela que te embalou. Ah, como que eu gostei o dia do casamento de Roberta e Mike. Como que eu gostei de dar uma aliança na mão da Eliacir. Como que eu gostei de dar uma aliança na mão da Dalva. Como que eu gostei de honrar essas duas mães pelo good job que elas fizeram. Você fez um good job, Eliacir. Né? Pode dar palma mesmo, eles estão aqui assim, ali assim, ó. Gente, eu quero usar como exemplo, que doçura que é o Maico. A Roberta está assim, ó. Roberta, até para brigar, ela briga com vozinha baixa. Pastor, eu não concordo. Ainda bem que eu não ouvi. Carinho, querido. Quando você chorava, sabe quem era a pessoa primeira que corria? Ela. Ela que te embalava. Ela que cuidava das suas dores de barriga. Era ela que aquecia você nas noites frias. Eu me lembro do meu pai,
Nós éramos uma família assim, 7 filhos, que doideira, né? E ali era difícil as coisas. A mãe trabalhava às vezes até 11 da noite, meia-noite. Me lembro eu brincando com os meus brinquedinhos no chão e ela batendo máquina. E não era máquina elétrica não, era aquela no pé para ajudar o pai no sustento dos filhos. Nossa, gente. Eu me lembro que o pai nossa casa não tinha cobertura de forro, né? Era telha e o vento entrava na época do inverno. Em Santanese, um lugar frio demais. E o meu pai trazia aqueles papéis que eram jogados fora na empresa, de papel de cigarro, e eram folhas grandes. Ele pegava aquelas folhas, passava ferro quente e colocava entre as nossas cobertas, para que a gente pudesse ser aquecido à noite. Gente, digno de honra são os nossos pais. Digno de honra é pai e mãe. Eu ficava impressionado como que no meio da noite, dormindo, se o Guto Azaf gemesse, gritasse, fizesse alguma coisa, Gisele era a primeira a acordar. E quando eu olhava, eu falei, o que foi? Não, as crianças estavam chorando. Eu não escutava, mas uma mãe escuta. Uma mãe escuta. Tal afeto não merece um pouco mais do que simplesmente uma palavra, eu te amo, mamãe? Não merece um abraço, um afago? Às vezes nós damos presentes. Mas o que elas querem realmente é obediência, é honra e é carinho. Muitas das vezes chega no Dia das Mães, nós queremos fazer tudo aquilo que nós não fizemos durante a vida toda. Então vamos viver dia a dia, obedecendo, honrando, dando carinho. Sabedoria. Provérbios capítulo 10, verso 1. Provérbio de Salomão, um filho sábio alegra seu pai, mas um filho insensato é a tristeza da sua mãe. Filhos, busquem sabedoria. Permita que o seu coração cresça como Jesus cresceu. Diz que ele crescia em conhecimento e crescia a cada dia. Eu esqueci a outra palavra. Lucas 2,52. Vem para mim, Azaf, me socorre, por favor. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Provérbios 17, 25. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Nós podemos mudar essa história simplesmente com as nossas atitudes. Eu posso fazer diferença nisso aí. Eu não preciso ser aquilo que a mídia me impulsiona, que os meus amigos que não me amam me aconselham a ser. Pastor, mas o senhor não entende, o senhor não conhece meu pai e minha mãe. Ah, queria conhecê-los, para agradecer a ele pelo bom trabalho que fez pela sua vida. Mães, elas se preocupam o suficiente com seus filhos. Nós não precisamos dar a elas sofrimento desnecessário. Nós podemos fazer os dias delas serem os dias mais felizes. Muita sabedoria, querido, pode vir de um conselho de uma mãe. Será que nós honramos as nossas mães da forma sábia como elas merecem? Um outro ponto que eu quero dividir com vocês chama-se justiça. Provérbios capítulo 23, verso 24, 25. Aí está uma boa leitura para os filhos, né? Provérbios, né? Do capítulo 1 até o 31. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Quantos querem isso, querido? Um filho justo, um filho equilibrado, ele pode trazer alegria, e alegria para os seus pais. Agora, mais importante do que qualquer outra realização, é quando você encontra um filho com um caráter justo. Eu acredito que nada faz uma mãe, entenda bem o sentido dessa palavra, mais orgulhosa, mais realizada, do que um bom filho ou uma boa filha. Hoje,
A verdadeira justiça, ela vem de se seguir fielmente Jesus, de se obedecer à palavra de Deus. Romanos capítulo 3, verso 21 e o verso 22. O apóstolo Paulo diz: mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos que creem, pois não há distinção. Só existe uma justiça, e essa justiça é Jesus. Quero passar para o próximo ponto, que é o cuidado. Os pais, especificamente as mães, viúvas, elas merecem nossos cuidados. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4, verso 8 e verso 16. Primeiro verso 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles, primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus progenitores, porque isso é agradável a Deus. Progenitores é aqueles que te geraram, né? Verso 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da família da fé, tem negado a fé. E o pior, que é pior que o incrédulo. Verso 16. Se alguma mulher crente tem viúvas, socorre-as. E não se sobrecarregue a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Tiago, capítulo 1, verso de número 27. Tiago 1, 27. E atentardes para o que vem com traje esplêndido. Não, 1, 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar isento da corrupção do mundo. Onde que eu quero chegar nesse ponto, querido? Filhos, será que vocês estão preocupados com a segurança social dos seus pais? Quantas vezes os filhos estão pensando no seu futuro e esquecem de um dia que os seus pais vão precisar que você cuide do futuro deles? Filhos, nunca esqueça dos seus pais. Não acha que o dia que você casar, o dia que você sair da sua casa, pronto, estou livre, acabou meus encargos. Não, querido. Vai chegar um dia que você vai precisar ajudar os seus pais. E é o que nós vemos pela palavra de Deus, que isso é justo diante de Deus. Não fazer isso é pior do que um incrédulo. Então, algumas das vezes os pais podem exigir cuidados profissionais, médicos. Nós não podemos deixá-los simplesmente à mercê das circunstâncias e do seu próprio destino. Um bom filho, ele se preocupa com o futuro dos seus pais. Realmente, nós estamos hoje com o nosso coração envolvido em dar o cuidado aos nossos pais. Realmente nós estamos preocupados e contribuindo para que eles tenham, vamos dizer, uma velhice feliz? Ou nós somente só demos valor quando eles não podiam nos dar alguma coisa? Quando eles podiam suprir alguma coisa? Quando nós dependíamos deles para alguma coisa? Concluindo, queridos, nós não quero deter muito, que você vai sair para o seu almoço com seus filhos, né? Nós podemos escolher, querido, dar flor para nossa mãe, dar um bombom, dar um cartão. Mas será que a gente não pode fazer algo diferente, querido? Será que nós não podemos ser um filho mais obediente? Será que nós não podemos honrar mais, dando respeito a eles? Será que nós não podemos fazer algo diferente, dando carinho a eles? Realmente tendo a determinação de agir com sabedoria. Nossos pais nos deram os privilégios, querido, de muitas das vezes estudarmos, nos formarmos. E nós conseguimos, às vezes, adquirir conhecimento acima do que o que eles têm. E hoje, porque sabemos mais, nós achamos que eles são burros. Não. Foi aquele ferro de passar roupa, foi aquela máquina de costurar, foi aquele roçado. Oh, como que eu amava ir plantar com meu pai. Como que eu amava ir lá cuidar da horta com ele. Com meu pai aprendi a plantar, com meu pai aprendi a andar de bicicleta, com meu pai aprendi a fazer pipa, com meu pai eu aprendi a fazer tiradeira. Matei muito passarinho, fiz muita farofa. Aqui é proibido, né? Então, desiste da ideia da tiradeira.
Eu aprendi muita coisa com meu pai. Mas eu acredito que uma das coisas que meu pai passou para mim, querido, foi honestidade e caráter. Meu pai me deu vários valores. As chineladas da minha mãe, nossa, não somente esquentou meu traseiro, mas esquentou meu coração também. Então, querido, eu louvo a Deus pela sabedoria do chinelo, que chamava, o chinelo lá em casa chamava sabedoria. E pela justiça da correia do meu pai. Gente, eu estava contando para a pastora, eu me lembro uma vez, eu fiz uma coisa muito errada, muito, muito feia mesmo. E a minha mãe usou daquele provérbio, né? Espera teu pai chegar. Vocês acham que eu esperei meu pai chegar? De jeito nenhum. Eu fiz um plano e eu fugi de casa. Guto não sabe dessa história. Revelação. Eu fugi de casa. Não, essa você não sabe não. Nem a sabe. Eu fugi de casa e em frente de casa, na minha casa lá, era um beco comprido, né? Na rua lá. A minha casa era de esquina. E lá eles estavam cortando eucalipto, que era da Papel Piraí. E ali então tinha 2 pilhas de madeira, né? Eu peguei alguns dos troncos mais leves, fiz uma cobertura. Peguei umas folhas lá de palmeira, coloquei por cima e fiz um projeto. Vou morar aqui. Eu não queria voltar em casa porque, por causa daquela famosa frase: quando teu pai chegar, você vai ver. E eu sabia o que era essa frase, literalmente, fisicamente, né? Eu sabia o que iria acontecer, né? E eu lá em cima, naquele morro lá, né? E olhava, aí vi meus irmãos chegar do colégio, eu chorava. Nunca mais vou brincar com meus brinquedos. Meus brinquedos ficaram lá em casa. E eu fazendo os planos, como que eu ia viver ali, né? E eu falei, como é que eu vou beber água? Eu falei, não, eu sei que lá atrás, lá no coreto do jardim, tem uma bica lá, eu posso lá beber água. Mas agora, como é que eu vou comer, né? Eu falei, não, tem árvore, tem frutífera, eu subo lá, cato manga, faço isso. E fiz um projeto todinho, né? Naquela tarde, né? Como que eu seria um eremita ali naquele morro ali, né? Quando começou a escurecer, os grilos começaram a cantar, e os sapos começaram a coxar. Rapaz, falei, tá doido, na casa do meu pai eu tenho segurança. Tudo bem, vai arder essa noite, mas pela manhã vai estar curado. Eu voltei então, daquelas 2, 3 horas de fuga da minha casa. Mas eu conhecia a justiça do meu pai. Hoje eu louvo a Deus pela vida do meu pai, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu ligo para ela de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, sempre quando eu posso. Será que nós estamos praticando, querido, a verdadeira piedade, o verdadeiro amor, dando às nossas mães aquilo que ela merece? Talvez você preparou um bom presente para sua mãe. Talvez você preparou algo bem, uma flor para ela. Se também não preparou, você pode ter certeza que ela não está querendo te cobrar isso. Mas se você der um abraço nela, querido, pode ter certeza, é a coisa que ela vai ficar mais feliz. Porque eu gosto de pensar na esposa, que a esposa não deixa de ser uma grande mãe para a gente também. Criou os filhos e agora cria os maridos. E elas são dignas. Elas são dignas de honra. Como é que é, pastor? É, ué. Crê nos seus profetas e prosperareis. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Vamos ficar de pé? Antes de eu orar final, eu queria que você desse um abraço gostoso numa mãe. Bem gostoso. Bem gostoso. Bem gostoso. Vai lá, sai do seu lugar, abrace as mães. Abrace mesmo. Aqui uma mãe, eu quero. Um dia feliz. Vem, futura mamãe. Futura mamãe.